abrimos a palavra de Deus lá no início, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. E mais uma vez frisar aos irmãos que nós possamos entender porque esse texto da palavra de Deus, ele vai entrar em concordância do tema que nós escolhemos. Como ser um homem de Deus nesse século. Eu acredito que esse tema dessa palavra, ele vai entrar em concordância com o texto da palavra de Deus que nós vamos ler e vamos discorrer nessa manhã. Amém, meus irmãos? A partir do verso 1, o tema aqui está a corrupção do gênero humano. E diz assim a partir do verso 1 de capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicados os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varão de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, como nós oramos lá dentro do templo. Pedimos a graça e a direção do Senhor nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado. Em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvirmos da Tua palavra, da Tua gloriosa palavra. A palavra que transforma, a palavra que nos liberta, a palavra que nos santifica, Senhor. E nós pedimos nessa manhã, meu Deus, que Tu possas direcionar, Senhor, a palavra nessa manhã, meu Deus, aos nossos corações. Que Tu possa, meu Deus, por intermédio da palavra e pela obra do Teu Espírito, moldar-nos, meu Deus, ao caráter de Cristo, a sermos transformados, meu Deus, a servos de Deus, a homens de Deus, Senhor. Meu Deus, olha para nós nessa manhã e direciona-nos nessa manhã, meu Pai. Quanto a mim, Senhor, me conceda a Tua graça, meu Deus, me conceda a Tua misericórdia e dá-me direção, Senhor, das minhas palavras, que não seja a minha, Senhor, mas que seja a palavra do Senhor, meu Deus, em cada solo de cada coração, meu Deus. Que os solos nessa manhã, meu Deus, possam ser uma boa terra, onde, meu Deus, a palavra possa, meu Deus, ser germinada, meu Deus, e gerar frutos para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e desde já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que todos os servos de Deus nessa manhã possam dizer amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que muito falou ao meu coração dentro desse tema. O tema é como ser um homem de Deus nesse século. E eu meditando, refletindo, eu fui levado a esse texto. E essa época que esse homem de Deus, chamado Noé, vivia, era uma época muito semelhante à nossa época. Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que a volta do Filho do Homem, a marca da volta do Filho do Homem, seria semelhante aos dias de Noé. E ele continua dizendo assim, que aquelas pessoas na época de Noé, elas casavam, vendiam, compravam e davam-se em casamento. Era a marca daquela sociedade naquela época. O homem ele estava totalmente indiferente à vontade de Deus. O homem estava totalmente diferente a buscar o seu Criador. O texto ao qual nós lemos, do capítulo 6, ele vai dizer no verso 5 que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
Olha como é que estava a situação dos homens daquela época de Noé. Os homens estavam totalmente perdidos. Os homens estavam totalmente indiferentes ao seu Criador. A situação da humanidade naquela época estava em total perdição, total desígnio à vontade de Deus. O texto a qual Moisés, o escritor dos 5 primeiros livros na Bíblia, ele vai dizer que o homem era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. E Deus, vendo toda essa situação daquela humanidade, daquela época, desse homem chamado Noé, ele fala: destruirei essa terra, destruirei o homem, porque ele se tornou mal. O início do capítulo 7, perdão, meus irmãos, isso, o capítulo 6, do verso 11, vai dizer: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Então essa era a situação dos homens daquela época. E aí nós trazemos para a nossa situação, para o nosso século, não é semelhante aos dias que nós estamos vivendo? Talvez até pior. Os dias que nós estamos vivendo, muitas vezes nós abrimos a televisão e é tragédia atrás de tragédia. Homens matando outros homens. O nível de violência crescendo, se multiplicando a cada dia. Assaltos no nosso estado. A gente vê um número assim, uma crescente de assalto muito grande. Então assim, nós vemos que a iniquidade, como naquela época, como nessa época que nós estamos vivendo, ela vem se multiplicando. O próprio Senhor Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, se esfriaria. Então, naquela geração e nessa geração que nós estamos vivendo, ela está sendo marcada e tomada pela iniquidade, pela corrupção humana. E o texto é maravilhoso, porque Moisés ele vai descrever, diante dessa perdição a qual se encontrava aquela geração, ele no verso 8, ele vai dizer: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E aí, o verso 9 ele vai dizer: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diante daquela situação, de tamanha perdição daquela humanidade, de tamanha depravação moral dos homens que eles viviam naquela época, Moisés descreve que havia um homem naquela época, que havia um homem e um homem de Deus naquela geração, que agradou ao coração do Senhor. E o verso 8 ele vai dizer que Deus achou graça diante desse homem. E esse homem se chama Noé. Noé é um dos maiores personagens da Bíblia, meus irmãos. A sua vida íntegra e reta diante de Deus fez com que a sua família fosse salva do dilúvio. E mesmo vivendo em meio a uma geração corrompida e perversa, Noé achou graça diante do Senhor e alcançou o testemunho que era justo, íntegro e que andava com Deus. Essa era a vida desse homem. E esse homem me destacou, assim, me despertou a falar, porque ele entra em total acordo com o tema que nós estamos mencionando nessa manhã. Como me tornar ser um homem de Deus nesse século. Era o mesmo século da vida desse homem. Era a mesma marca daquele que aquele homem tinha. Uma marca de perdição, de total depravação humana. Mas Moisés descreve que havia um homem de Deus, um homem que Deus achou graça. E havia atributos na vida desse homem. O verso 9, se vocês puderem acompanhar, ele vai dizer: e eis a história de Noé. Moisés ele vai descrever que história é essa, que vida que esse homem tinha. E aí ele vai falar, ele vai continuar. Noé era um homem justo e íntegro. Obrigado, meu irmão. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. E aí, dentro dessas poucas palavras que Moisés ele descreve da vida desse homem, eu queria destacar para o coração dos irmãos nessa manhã. Ele fala poucas coisas da vida desse homem, mas ele fala necessária para que eu e você nos tornemos homens de Deus nessa geração. Amém, meus irmãos? E ele vai trazer 3 palavras aqui. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. E o primeiro tópico que eu queria destacar com os irmãos nessa manhã era esse. Noé era um homem justo e íntegro. Diante de uma geração corrompida e pervertida, meus irmãos, Moisés vai relatar de um homem que Deus achou graça. Noé,
esse homem era Noé. Era um homem justo e íntegro. Ele vivia uma vida totalmente contrária à sua geração. Meus irmãos, essa era a marca da vida desse homem. Ele era um homem justo e ele era um homem também íntegro. Nós fazemos associação da vida de Noé com tantos outros homens da Bíblia. Eu lembro aqui de Jó. Quando Satanás vai diante dos filhos dos homens, de Deus, que acredito que sejam os anjos ali, Satanás vem com um argumento para perguntar sobre a vida de Jó. E aí Deus fala para Satanás assim: tá vendo meu servo Jó? Homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que a postura tanto de Noé como a de Jó, ela chega não só ao conhecimento dos homens, mas ela chega ao conhecimento de Deus. Deus reconhece a vida que esse homem tinha, tanto Noé como Jó. Eram homens íntegros, eram homens que não se corrompiam com a sua sociedade. A sociedade na época de Noé era uma sociedade totalmente perdida, era uma sociedade totalmente de desacordo contra a vontade de Deus. Mas Noé, ele tinha uma vida totalmente ao contrário do que aqueles homens viviam naquela época. Ele era um homem íntegro e ele era também um homem justo. Ele andava totalmente em desacordo com aquele mundo naquela época. Ele tinha uma postura totalmente santa, justa e piedosa. E nós, meus irmãos, precisamos andar em justiça, em retidão e em integridade. Olha que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, em Filipenses capítulo 2, verso 15. Eu queria que os irmãos pudessem abrir, por favor. Filipenses 2, versículo 15. Amém, meus irmãos? Diz assim, olha como precisa ser nossa postura, como houve na vida de Noé. Vou esperar o irmão Zezé. Amém? Show? 2, versículo 15. E diz assim, o apóstolo Paulo orientando para que como nós precisamos nos portar nesse mundo caído, perdido. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo ele vai descrever que nós, homens que fomos alcançados por Deus, pela graça do Senhor, fomos transformados pelo Evangelho da Graça. Agora nós precisamos ser como luzeiros, resplandecer diante do mundo perdido, decaído, depravado, um mundo que se encontra em trevas. Nós precisamos brilhar como luzeiros nesse mundo de trevas. Assim precisa ser nossa postura, meus irmãos. Assim como esse homem, ele tinha uma postura totalmente ao contrário daquele povo. Ele era um homem justo, ele vivia em justiça. O apóstolo Pedro ele vai dizer que Noé, ele era o pregoeiro, o pregador da justiça. Ele estava ali, pregando a arca. Um homem ali que ouve a voz do Senhor, dizendo que iria destruir aquela geração. E aí Noé, ele atende o chamado de Deus e ele começa a pregar aquela arca. Um homem justo. E um homem também com integridade. Um homem que não se corrompeu, como também Daniel não se corrompeu. Diante da Babilônia, diante de um rei que queria contaminar a vida de Daniel. Daniel não se corrompe. Daniel permanece íntegro, incontaminado desse mundo. Assim nós precisamos ser, meus irmãos. Precisamos ter esse caráter, o mesmo que teve Noé, o mesmo que teve Jó, o mesmo que teve Daniel, o mesmo que teve outros servos de Deus que é descrito na Bíblia. Nós precisamos ter uma vida íntegra, nós precisamos ter uma vida santa, nós precisamos ter uma vida reta diante de Deus nesse mundo caído. Então, assim, eu acredito que essa é uma marca de um homem de Deus nesse século. Nós precisamos ser homens íntegros, homens que andem em justiça. A palavra de Deus vai dizer assim, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Nós precisamos semear cada dia na nossa vida, temos essa semente de justiça, porque fomos alcançados pela justiça de Cristo. E agora o fruto da nossa vida precisa ser fruto de justiça também. Nós não possamos ser como esse mundo que tenta nos inculcar a cada dia, nós precisamos ter o padrão da nossa vida. É como diz o salmista no Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem ele não tem prazer
nesses feitos, em cada situação. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Nós precisamos, meus irmãos, como homem de Deus, nós precisamos ser totalmente diferentes desse mundo, desse século. Então a primeira postura que esse homem tem, ele é homem justo, ele é homem íntegro, que não se contamina com esse mundo. A segunda postura que Noé teve, e aí no mesmo texto que nós lemos, vai dizer que Noé, ele andava com Deus. Vamos voltar em Gênesis de novo, Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, o verso 9, que vai descrever isso. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Imagina as pessoas falarem isso para nós. Imagina, Paulo. Eis aqui a história de Paulo. Em 2022, Paulo era um homem justo, Paulo era um homem íntegro e Paulo andava com Deus. Esses atributos de Noé vai ser descrito no Antigo Testamento com ele e com mais um homem na Bíblia. Os capítulos anteriores, é um homem chamado Enoque. A Bíblia fala pouco dele, mas vai falar que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque ele já não era mais seu. O texto vai dizer só isso, mas isso descreve tudo. Esse homem, como Noé, eles andavam com Deus, eles tinham uma vida de comunhão com o Senhor. Tal como Enoque, como descreve aqui. Também Noé é descrito como um homem que andou com Deus. E o que é andar com Deus, meus irmãos? Como posso descrever o andar com Deus? Eu acho que o primeiro, o andar com Deus, é andar em comunhão com o seu Criador. Era o que acontecia na vida de Noé. Era o que acontecia na vida de Enoque. Assim como o mundo estava andando segundo as suas concupiscências, segundo as inclinações do seu coração, Noé estava fazendo totalmente diferente. Noé estava andando com o seu Criador. Noé estava andando diariamente em comunhão com o seu Criador. Assim nós precisamos ser, meus irmãos, andar nesse mundo de trevas, mas andar em comunhão com o nosso Deus, andar em comunhão com o nosso Criador. Temos essa vida de um homem, de pessoas olhar para nós e falar assim, aquele homem verdadeiramente, ele anda com Deus. Ele tem uma vida com o Senhor. Ele tem uma vida de oração. Como o nosso pastor descreveu a vida de Elias. Elias tinha uma vida com Deus. Elias verdadeiramente andou com o Senhor. E nós precisamos também, meus irmãos, andar com o Senhor. Temos uma vida com Deus. O segundo ponto, o que é andar com Deus? É estar em conformidade com a vontade de Deus. Eu creio que um homem que anda com Deus, ele anda em conformidade com a vontade do Senhor. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho do mundo. Ele anda conformidade à vontade do seu Criador. E a vontade de Deus está totalmente expressa na sua palavra. Quando nós andamos baseado na Bíblia, com a nossa vida pautada na palavra, nós estamos andando em comunhão com Deus. Nós estamos andando em comunhão como esse homem andava. Porque há uma palavra na vida de Noé. Há uma ordem para ele. Noé, constrói uma arca. E aquele homem ouve e obedece toda a ordem que foi dada para aquele homem. Então aquele homem é descrito como um homem que anda com Deus. Por quê? Ele ouve a voz do seu Criador. Ele tem comunhão com ele. Ele anda em conformidade com a sua vontade. Mas tem um outro ponto também. Aquele homem, está em conformidade com a vontade de Deus. E ele anda segundo os padrões e princípios que Deus estabeleceu para a vida dele. Eu quero descrever com os irmãos a respeito do andar com Deus, que os irmãos pudessem abrir em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, andar um pouquinho a mais à frente. Olha que Deus fala para um homem, para um servo dele, chamado Abraão. Um homem também que qual nós conhecemos. Gênesis 17. Amém, meus irmãos? Só o versículo 1. Vai dizer assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhes: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha a palavra que Deus traz ao coração daquele homem que estava recebendo o chamado. Até então, Abraão era conhecido como Abrão. Deus iria mudar o nome dele para Abraão.
E até então, Deus estava chamando ele, Deus estava moldando aquele homem. E as primeiras palavras que Deus traz ao coração daquele homem, ele fala: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E aí ele vai finalizar dizendo assim: anda na minha presença e ser perfeito. Eu acredito que um homem que anda com Deus, ele anda na presença do Senhor. É como diz o apóstolo Paulo: andar no Espírito e viver no Espírito. Nós precisamos andar na presença de Deus. Deus nos chama nesse dia, nesse século, nesse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, andar na sua presença. Não podemos andar segundo a nossa carne. O apóstolo Paulo vai dizer que a carne, ela milita contra o Espírito contra a carne, para que não possamos fazer segundo aquilo que nós queremos fazer. Nós precisamos andar no Espírito. Deus está preparando algo muito maravilhoso, muito precioso para mim, que é os céus. Homens que andaram com Deus e deixam um legado, um testemunho para a gente muito grande. Eu tive o privilégio também de conhecer homens que, assim, homens com uma vida muito piedosa, homens que conheci rápido assim, mas de uma vida tão simples, mas de fato deixavam marcas que homens que andavam com Deus. Eu creio que esse é o desejo do Senhor para a nossa vida, que possamos verdadeiramente andar com Deus, andar com o Senhor. E eu acredito que os homens que andam com Deus, há 3 pilares na vida desses homens. É como uma pirâmide. O primeiro deles, do homem que anda com Deus, o primeiro pilar, o primeiro tópico, é que esse homem ele ama a Deus acima de todas as coisas, que é um dos maiores mandamentos que Deus deu para o homem. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, o primeiro tópico que um homem de Deus, um homem que anda com Deus, é que ele ama o seu Senhor de todo o seu coração. O segundo dessa pirâmide é que esse homem ele anda em temor. Ele teme a Deus. Ele teme o seu Criador. E a palavra de Deus vai dizer que o temor ele é o princípio da sabedoria. E pelo temor, o homem ele faz se desviar do mal. Então esse homem ele ama a Deus, ele teme a Deus, e esse homem também ele tem sede de Deus, mais do que qualquer outra coisa desse mundo. A Bíblia vai dizer que, como o salmista disse, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. O salmista ele expressava a sede que ele tinha pelo seu Senhor, pelo seu Criador. Então esse homem que anda com Deus, ele tem essas 3 marcas. Uma das 3 assim, características é um homem que ama a Deus, um homem que teme a Deus e um homem que tem sede pelo Senhor. Que possamos ter essa marca, meus irmãos, ansiar a cada dia de amar o nosso Salvador acima de todas as coisas, de temermos a esse Deus tão santo, um Deus tão justo, e de ansiarmos pela presença dele a cada dia, para que possamos verdadeiramente andarmos com o Senhor. Eu, uma certa vez, ouvi não está nas Escrituras, mas um diálogo que um homem imaginou que poderia ser entre Adão e Enoque. Os dois foram praticamente na mesma geração. Adão foi basicamente bisavô de Enoque. E os dois parece que viveram na mesma geração. E colocaram ali como os dois tivessem um diálogo. E Adão chamando Enoque, falando: Enoque, senta aqui comigo, meu filho. Vamos compartilhar um pouco. Enoque ia, sentava com ele. E Enoque ia, e Adão perguntava para Enoque: Enoque, e como que estava a Deus? Ele falou alguma coisa de mim? Ele falou das épocas que eu tinha a comunhão com ele? Dos tempos que eu compartilhava, ouvia a sua voz? E Enoque muitas vezes falava assim. Ele falou. Ele deu exemplo de você para mim. Então, Enoque era uma figura de um homem que Deus chama hoje, um homem que Deus, um modelo que o homem quer. E infelizmente Adão é um modelo que um homem que infelizmente é um homem que desobedeceu a Deus e transgrediu a ordem que Deus deu para ele e infelizmente foi expulso da presença de Deus. Há 2 figuras de 2 homens. O primeiro, um homem que infelizmente que andou com Deus, que ouvia a palavra de Deus, a voz do Senhor, a voz do seu Criador todos os dias, mas pelo pecado, pela transgressão, ele se afastou, ele foi expulso da presença de Deus, do jardim. E o outro é um modelo de um outro homem. Um homem agora que o modelo que Deus chama a mim e a sua vida. Um homem que anda com Deus. Um homem que anda na presença do Senhor. Um homem que anda em amor ao Senhor. Um homem que anda em temor a Deus. E um homem também que anda desejado, temente e sedento pelo seu Criador. Então, meus irmãos, uma das marcas também para que sejamos homens de Deus é andar com o Senhor. É viver na presença de Deus. É fazer aquilo que Deus falou para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Precisamos andar com Deus. Diante de uma geração totalmente perdida, um mundo de trevas, nós precisamos andar nesse mundo em comunhão com o nosso Criador. Amém, meus irmãos? O terceiro tema, tópico, na verdade,
eu pude separar e possamos voltar de novo ao texto, é que Noé era um homem de fé. Noé é descrito na Bíblia na galeria dos heróis da fé. Eu queria que os irmãos pudessem abrir em Hebreus, capítulo 11, verso 7. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, capítulo 11, verso 7. Somente o verso 7. Na verdade, o verso 6 também. O 6 e o 7 eu queria ler. Porque ele fala da importância da fé. Amém, meus irmãos? Amém. E vai dizer assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos ainda que não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, assim, uma das marcas desse homem de Deus, um homem de Deus nesse século, um homem de Deus que foi reconhecido naquele século, como é muito semelhante a nós, era um homem de fé. Noé foi reconhecido na galeria dos heróis da fé, de um homem de fé. Por quê? Ele ouviu a palavra de Deus, a palavra que Deus proferiu para ele: ó, constrói uma arca, porque eu irei destruir essa geração. E Noé ouve aquela palavra do Senhor e ele fica basicamente 120 anos construindo aquela arca. E aquele homem, num ato de fé, ele constrói aquela arca. Acredito que se ele fosse um homem natural ali, com uma visão natural, ele desistiria no meio do caminho. Talvez ele falaria: não, acho que não vai acontecer nada aqui não. Porque muitas vezes, talvez, pessoas passavam por ele, zombavam e falavam: pô, o que esse homem está fazendo? Construindo uma arca aqui, está longe do mar. Por que esse homem está fazendo isso? E passava um ano, passava 2 anos, e aquelas pessoas passavam ali e via aquele homem ali. Mas aquele homem, no ato de fé, ele constrói aquela arca em obediência à palavra de Deus. E assim nós precisamos ser, meus irmãos. Como Noé, nós precisamos andar pela fé. A Bíblia vai dizer que o justo, ele viverá pela fé. Mas se ele retroceder, diz o Senhor, não se compraz a minha alma. Mas eu queria que os irmãos pudessem repetir comigo essa frase, onde Hebreus vai dizer: nós, porém, quero que vocês pudessem repetir, um ato de fé: nós, porém, não andamos segundo a fé. Eu queria que os irmãos pudessem abrir a palavra de Deus lá em Hebreus. E vamos ler esse texto com o nome de Jesus, declarando isso para a nossa vida, em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler todos. Hebreus, capítulo 10. Nós lemos o 11, agora vamos ler o 10. Diz assim: nós, porém, vamos ler todos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aleluia, glória a Deus. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos da fé, diz o escritor aos Hebreus. Não para a perdição, mas para a conservação da nossa alma. Assim como Noé, ele manteve a sua fé no Senhor. E ele foi descrito lá no escritor dos Hebreus como um homem de fé, um homem que ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. Nós precisamos também, meus irmãos, ouvir e obedecer a palavra de Deus, a esperança que foi nos preparada para nós nos céus. Nós precisamos andar pela fé, meus irmãos. O justo, diz a palavra, ele vive pela fé. Ele não anda segundo o que o mundo tenta impulsionar para ele. Ele não anda segundo aquilo que vai acontecer amanhã, mas ele anda pela fé. Os olhos dele estão voltados para o autor e consumador da fé. Assim era a vida de Noé. Ele andava pela fé. Ele era um homem de fé. Ele era um homem justo.
Meus irmãos, agora que eu quero separar o último tópico, que fala também de um ato desse homem, como ele vivia. E o ponto é uma vida de obediência. Noé, ele tinha uma vida de obediência ao Senhor. Eu queria que os irmãos pudessem voltar de novo em Gênesis, capítulo 6. O capítulo 6, o versículo 21, vai falar. Como foi a postura desse homem? O 6:22 vai dizer assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O capítulo 7, do versículo 5, vai dizer também: e tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. O versículo vai descrever que Noé, assim como ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele andava com Deus, ele era um homem de fé. Noé também, a marca de um homem de Deus, a marca desse homem, um homem que viveu naquela geração, e o homem que nós precisamos viver nessa geração, ele era um homem obediente à voz do Senhor. O texto vai dizer: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. O verso 5 do capítulo 7 vai dizer assim: tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. Noé era um homem obediente. Noé é um homem que ouviu a voz do seu Criador e obedeceu todas as instruções que Deus tinha ordenado para ele. Noé vivia em obediência ao seu Deus. Jesus deixou claro, meus irmãos, que andar com ele implica obedecê-lo incondicionalmente. E por quê? Somente os que lhe obedecem são realmente os seus amigos. Queria que os irmãos pudessem abrir em João, capítulo 15. O Evangelho de João. Capítulo 15, verso 14. Amém, meus irmãos? João capítulo 15, verso 14. O Senhor vai dizer: vós sois meus amigos, mas com uma condição: se fazeis o que eu vos mando. Então o Senhor ele dá uma condição de ser um amigo de Deus, de ser um amigo do Senhor. Assim como Noé era amigo de Deus. Assim como Noé andava em submissão à palavra de Deus. Vós sois meus amigos, ponto e vírgula, se fazer o que eu vos mando. Eu acho que é uma marca de um homem de Deus nesse século. Um homem de Deus nesse século, ele anda em obediência à palavra de Deus. Porque o mundo, ele anda em total, em submissão, em reverência à vontade de Deus. O mundo é assim. O mundo, ele nos impulsiona a andarmos longe da vontade de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos, como homens de Deus nesse século, meus irmãos, andar em submissão à vontade de Deus. Andar em obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus. O que o profeta Samuel falou para o rei Saul naquela época. No momento que Saul estava totalmente perdido, se enlaçando em pecado a mais pecados. E Saul queria apresentar uma oferta ao Senhor. E Samuel diz uma palavra para ele, fala: melhor é obedecer do que sacrificar. Então, assim, essa é a nossa postura. Melhor, muitas vezes, meus irmãos, nós obedecemos à vontade do Senhor, ainda que seja dura, ainda que possa nos ferir, do que muitas vezes sacrificar, fazer sacrifícios tolos, como diz a Bíblia. Nós precisamos ser marcas de um homem de Deus, homens obedientes, homens que Deus olha e fala assim: esse é meu servo, um homem obediente, um homem que anda em conformidade à minha palavra nessa terra. Meus irmãos, eu queria deixar que a nossa família, como a família de Noé, o considerava e o respeitava, porque eles viam em Noé um modelo de obediência. Porque quando Noé fala assim, o texto vai dizer que Noé, ele entra e ele chama toda a sua família para entrar na arca. Mas aquela família, os familiares de Noé, tanto a sua esposa como seus filhos, os filhos dos seus filhos, viram naquele homem um modelo de obediência a Deus. Assim, a nossa família precisa ver em nós um modelo de obediência. Para nós exercermos a nossa autoridade como sacerdote dentro do nosso lar. As nossas esposas, os filhos, eu ainda não sou pai, mas os filhos dos irmãos, as nossas esposas, elas precisam olhar em nós e ver o caráter de Cristo.
ver homens obedientes ao Senhor, homens que verdadeiramente vivem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, nosso maior exemplo, e vai dizer que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele relutou no Getsêmani, diante da sua vontade, a sua natureza humana. Ele fala, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Ali ele estava relutando um homem que saberia do sofrimento que ele ia receber. O cálice daria de Deus que ia vir sobre ele, a humilhação que ia vir sobre o nosso Salvador. E ele expressa a sua natureza, o seu lado humano. Ele fala, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele conclui, ele não para só aí, mas ele fala, todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então esse é um exemplo e um modelo para nós. Um servo obediente. Era conhecido como servo, um Senhor, o Salvador, o Todo-Poderoso. Ele se fez carne, ele se fez servo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós precisamos também, meus irmãos, ser obediente à palavra de Deus, ser obediente à voz do Senhor. Ser como Samuel, no início da sua caminhada ali, ele ouve a voz de Deus, ele vai até o profeta, que era daquela época, e ele vai até aquele homem e fala, o Senhor me chamou? Ele não, pode voltar a dormir de novo. E ali aquilo ali acontece 3 vezes com ele. E ali o profeta, que não mais ouvia a voz de Deus, mas entendia que era Deus que estava chamando Samuel, fala assim, volta. E se ouvir a voz de novo, fala assim, eis-me aqui, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós precisamos a cada dia, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala, me orienta o caminho que eu devo seguir. Porque aqui há um coração quebrantado, um coração sedento para a vontade do Senhor. Assim era Noé, um homem que andava em conformidade à vontade de Deus. Assim nossa família precisa olhar em nós, meus irmãos, e ver esse modelo de homens submissos ao Senhor, de homens que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. E aqui eu concluo. Por meio da vida de Noé, aprendemos que mesmo diante de uma geração decaída, temos de nos tornar modelos de comportamento ético e morais. Nossa maior responsabilidade, meus irmãos, é mostrar à nossa família, antes de tudo, a nossa família, a nossa casa, e ao mundo, a integridade e a beleza do caráter de Cristo. É nossa responsabilidade, meus irmãos, como homens de Deus, como homens que querem viver uma vida com o Senhor, nós precisamos manifestar o caráter de Cristo, antes de tudo, para a nossa casa, para a nossa família. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, aqueles que querem cuidar da igreja de Deus, precisa antes de tudo cuidar da sua família. Como? Se ele não cuidar da sua família, como ele cuidará da igreja de Deus? E antes de tudo, nós precisamos ser esse modelo para a nossa família, para a nossa casa. Então assim, eu deixo essa palavra nessa manhã ao coração dos irmãos. Precisamos ser como Noé, meus irmãos. Ter uma vida justa, ter uma vida íntegra diante de Deus, diante de uma sociedade perdida. Precisamos andar com Deus, andar em conformidade à vontade do Senhor. Precisamos ser homens de fé, homens que andam pela fé. Precisamos ser homens obedientes à voz do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Deixe essa palavra no seu coração, que você possa refletir depois na sua casa, talvez no seu quarto, que você possa refletir nessa palavra essa manhã. Aí está o cronograma com os textos bíblicos que foi descrito nessa manhã aos nossos corações, e que possamos verdadeiramente, meus irmãos, ter um sentimento de sermos verdadeiramente servos de Deus, sermos verdadeiramente homens segundo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos?